Existe uma lista de nomes escondida nas primeiras páginas do Novo Testamento que a maioria das pessoas pula sem ler. Nomes estranhos. Nomes difíceis de pronunciar. Nomes que parecem não ter sentido algum. Mas se você parar, se você realmente olhar para essa lista, vai descobrir que ela guarda um dos maiores segredos da história da humanidade. Porque dentro dela existem assassinos, existem prostitutas, existem reis corruptos e mulheres estrangeiras. Existem traidores, adúlteros e pessoas que ninguém jamais colocaria numa árvore genealógica de família. E, no entanto, foi exatamente por essa linhagem, suja, quebrada e manchada, que o Filho de Deus escolheu vir ao mundo. Por que Deus faria isso? Porque o Messias, o Salvador prometido desde o início dos tempos, viria de uma família assim. A resposta vai mudar a forma como você enxerga a sua própria história. Tudo começa há quase 4.000 anos, num lugar chamado Ur dos Caldeus. Um homem idoso, sem filhos, escuta uma voz. Essa voz diz para ele deixar tudo, sua terra, sua família, sua segurança, e caminhar em direção ao desconhecido. O nome desse homem é Abraão. E a promessa que ele recebe é absurda, de que dele nascerá uma nação, e que através da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão acredita, ele sai. E quando finalmente tem um filho na velhice, Isaque, a promessa começa a caminhar. Mas repare no detalhe, Isaque tem 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E é Jacó, o mais novo, o trapaceiro, aquele que engana o próprio pai e rouba a bênção do irmão, quem continua a linhagem. Deus poderia ter escolhido qualquer pessoa, mas escolheu um enganador. Por quê? Jacó tem 12 filhos, e entre eles está Judá. E Judá comete um dos maiores escândalos da Bíblia. Ele se envolve sem saber com a própria nora, Tamar, pensando que ela era uma prostituta. Desse encontro vergonhoso nasce Pérez. E é pela linha de Perez que o Messias vai descer. Pare e pense. A árvore genealógica de Jesus passa por um episódio que qualquer família tentaria esconder. Mas Deus não esconde. Ele escreve tudo. Ele coloca tudo no livro mais lido da história. Os séculos passam. O povo de Israel desce para o Egito. Vira escravo. Sofre por 400 anos. E então aparece Moisés, a fuga pelo Mar Vermelho, os 40 anos no deserto, a chegada à Terra Prometida. E lá, em meio à conquista, aparece outra mulher improvável. O nome dela é Raabe. Ela não era israelita. Era cananeia. E mais do que isso, era uma prostituta da cidade de Jericó. Mas quando os espiões de Israel chegaram, ela os escondeu. Ela acreditou no Deus deles. E por causa dessa fé, ela foi salva. E entrou na linhagem do Messias. Raabe se casa com Salmão e tem um filho chamado Boaz. E aqui a história toma um rumo que parece um romance. Porque nessa época surge uma jovem viúva, também estrangeira, também de um povo desprezado, os Moabitas. O nome dela é Ruth. Ela perdeu o marido, perdeu tudo. Poderia ter voltado para a sua terra, mas escolheu seguir com a sogra, Noemi, dizendo aquela frase que atravessou milênios: Onde quer que vás, eu irei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E foi assim, catando sobras de trigo num campo alheio, que Ruth conheceu Boaz. Eles se casaram. Tiveram um filho chamado Obed. Obed teve Jessé, e Jessé teve 8 filhos. O mais novo deles era um garoto ruivo, pequeno, que cuidava de ovelhas no campo. O nome dele era Davi. Davi, o rei. O menino que enfrentou o gigante Golias com uma funda e 5 pedras. O poeta que escreveu os Salmos. O homem segundo o coração de Deus. Mas também o homem que se apaixonou pela mulher de outro, Batseba. Davi a viu tomando banho, a desejou, a tomou para si, e quando ela engravidou, mandou matar o marido dela, Urias, para encobrir o pecado. Foi o pior momento da vida de Davi. E, no entanto, é justamente do segundo filho de Davi com Batseba, Salomão, que a linhagem do Messias vai seguir em frente. Olhe para isso. Deus não apaga o erro. Deus transforma o erro. Salomão se torna rei. Constrói o templo mais magnífico que o mundo já viu. Mas no final da vida se desvia. Seu filho Roboão assume o trono e o reino se parte em 2. Começa então uma sucessão de reis. Alguns bons, a maioria terríveis. Asa, Josafá, Ezequias, Josias. Reis que tentaram servir a Deus. Mas também Acás, Manassés, Amon,
homens que adoraram ídolos, sacrificaram crianças no fogo e encheram Jerusalém de sangue inocente. E mesmo assim, a linhagem continua. Porque Deus tinha feito uma promessa a Davi, de que o seu trono seria eterno. E Deus não quebra a promessa. Até que vem o desastre. A Babilônia invade. O templo é destruído. O povo é levado cativo. A família real é humilhada. O último rei tem os olhos arrancados depois de ver os próprios filhos assassinados. Parece o fim. Parece que a promessa morreu ali, nas margens dos rios da Babilônia, onde o povo sentava e chorava. Mas não morreu. Entre os exilados há um homem chamado Jeconias, um rei derrotado, amaldiçoado pelo profeta Jeremias, que disse que nenhum dos seus descendentes se assentaria no trono de Davi. E ainda assim, é por ele que a linhagem continua. Como? Como Deus vai cumprir a promessa feita a Davi se o descendente direto está debaixo de uma maldição? Os séculos passam em silêncio. 400 anos. O povo volta do exílio, mas nunca mais é o mesmo. Os profetas se calam. O céu parece fechado. E então, numa pequena cidade chamada Nazaré, numa família pobre de carpinteiros, um homem chamado José está noivo de uma jovem chamada Maria. José é descendente de Davi, descendente também de Jeconias, o rei amaldiçoado. Se Jesus nascesse como filho biológico de José, estaria debaixo daquela maldição. Não poderia ser rei, mas Jesus não nasce de José. Jesus nasce de Maria, pelo poder do Espírito Santo. E Maria, descubra agora, também descende de Davi, mas por outro filho, por Natã. Um ramo diferente, um ramo limpo, livre da maldição. Está vendo? Tudo se encaixa. Tudo o que parecia contradição, tudo o que parecia impossível, tudo o que parecia erro, estava sendo tecido por mãos invisíveis há milhares de anos. Cada nome daquela lista estranha, cada pecador, cada estrangeira, cada rei corrupto, cada viúva desesperada, cada trapaceiro, cada prostituta, estava no lugar certo, na hora certa, para que no cumprimento dos tempos, um bebê pudesse nascer num estábulo, envolto em panos, deitado numa manjedoura. E quando Mateus senta para escrever o seu evangelho, ele não começa com milagres, não começa com sermões, ele começa com essa lista, ele começa com os nomes, porque ele quer que você veja, ele quer que você entenda que Jesus não veio de uma família perfeita, Jesus veio de uma família real, uma família com feridas, com segredos, com vergonhas, com quedas, uma família como a sua. E é aí que está o milagre maior do que qualquer milagre que ele fez depois. Porque se Deus usou Tamar, usou Raabe, usou Rute, usou Batseba, usou Davi, usou Salomão, usou Jeconias, se Deus escreveu a salvação do mundo com uma caneta mergulhada em tinta manchada, então não existe história suja demais para ele redimir. Não existe nome esquecido demais para ele lembrar. Não existe passado quebrado demais para ele transformar em parte do plano. A árvore genealógica de Jesus não é só sobre de onde ele veio. É sobre até onde ele está disposto a ir para alcançar você. Porque o mesmo Deus que entrou nessa linhagem há 2000 anos quer entrar na sua história hoje. E se ele não teve vergonha dos nomes daquela lista, ele também não tem vergonha do seu.